noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, possa derramar sobre todos nós as suas luzes e bênçãos. Nós vamos falar hoje sobre a estrutura da fé. Nós vamos tentar ver ou enquadrar esse estudo da doutrina em nossas vidas, para a gente, quem sabe, tirar um proveito e conseguir introduzir em nossas vidas uma diretriz, um parâmetro que nos ajude a enriquecer esse propósito, essa lei tão dinâmica em nossas vidas, que é a fé. Allan Kardec, no capítulo 6, na parte segunda do Livro dos Espíritos, da questão 258 à questão 273, Allan Kardec faz uma abordagem, um estudo, para trazer esclarecimentos às criaturas sobre a escolha das provas. Nesse capítulo, Allan Kardec discorre sobre todo esse tema. Nós já vimos em outra oportunidade sobre esse tema tão fascinante, que é a preparação reencarnatória do espírito quando ele vem, quando ele retorna ao nosso mundo. O nosso mundo, ou o mundo equivalente, mas que ele vem com o propósito reencarnatório, assumir a roupagem física para nela percorrer, trazendo consigo tudo aquilo que ele necessita de diretriz para arrebanhar para si um conteúdo melhor, um conteúdo mais próspero, mais digno, uma proximidade maior no amor, nas virtudes. Então, Allan Kardec faz essa análise e, em dado momento ali, lhe ocorre de questionar o Espírito de Verdade em relação àquelas criaturas que habitam o nosso mundo e que parecem ainda desprovido desse ensejo de busca no bem. Então ele pergunta para o Espírito de Verdade se algum espírito que passe por esse planejamento, passe por essas diretrizes, se estão fadados à reencarnação com o objetivo do mal, com o objetivo de viver ainda no crime. E o Espírito de Verdade lhe responde que nenhum espírito, que tenha consigo a necessidade e vem para o reencarne, está provido dessa questão, desse objetivo. Porque na realidade não é um objetivo. A reencarnação não tem esses propósitos de trazer a criatura ao mundo para que nem, como nós falamos, para experimentar e aproveitar as oportunidades que alavanquem o seu progresso. Nenhuma dessas criaturas está fadado ao exercício do mal. E, no entanto, nós vemos que muitas criaturas ainda persistem no exercício do mal, tão somente. Muitos espíritos, Allan Kardec, inclusive, em algumas das suas obras, inclusive nos apontamentos que fez e que deixou, que após o seu desencarne, os amigos se reuniram e fizeram um processo seletivo daqueles comentários muito interessantes e publicaram uma obra chamada Obras Póstumas,
E nesse livro também, ele tece muitos comentários a respeito de espíritos que perambularam por essa vida sem entender o objetivo da reencarnação, ou sem perceber o propósito que ela nos impulsiona em busca do progresso. E muitos depoimentos também ali constam nessa obra, de muitos espíritos que, arrependidos pelo seu comportamento durante a vida, tinham já a conscientização do que os aguardava, do que os esperava em próximas oportunidades. Muitos outros autores pós-Allan Kardec, os que lhe sucederam, e que era contemporâneo de Allan Kardec, como Leon Denis, Camille Flammarion e tantos outros, tiveram a oportunidade também de comentar sobre esse tema, sobre esse assunto, porque ele é muito importante para o entendimento do espírito, para a compreensão dos propósitos e dos objetivos da reencarnação. Na época atual, né, no nosso tempo, né, tivemos aí o Chico Xavier trazendo informações valiosas do espírito André Luiz e do espírito Emmanuel, né? Então, Cândido Chico Xavier teve a oportunidade de deixar obras interessantes também, falando muito sobre esses temas, especialmente André Luiz, nas suas obras, Nosso Lar, e tantas outras obras da sua, né, que ele ensejou junto ao Chico, trazendo informações a respeito do processo reencarnatório, a respeito do objetivo e das diretrizes que o espírito tem nesse processo reencarnatório e o que estava fadado se ocorresse um insucesso, né? Então, esses esclarecimentos foram muito importantes para dar luzes novas aos nossos conhecimentos. Porque muitos de nós, as criaturas, elas não despertam, senão enquanto estiver no momento da necessidade, no momento do sofrimento. É aquele velho paradigma, né? Se não vai por amor, vai pela dor. Então, muitas criaturas esperam ser alcançadas pela dor para irem buscar sentido para as suas vidas, para tentar compreender, para tentar suavizar isso nas suas vidas. E estamos falando não só na doutrina espírita. A doutrina espírita tem a grande vantagem, já dissemos em oportunidades, que ela traz um esclarecimento, traz uma lucidez. Se nós pararmos para fazer uma reflexão acerca da clareza com que a doutrina espírita traz as etapas no processo evolutivo, nós vamos ficar fascinados em relação a outras religiões. Mas não é o fato de ser a especial, a religião do futuro, nada disso, nada disso. Ao contrário, Leon Denis nos disse que a religião, a doutrina espírita não é a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões. Porque todas elas vão ter que tratar as suas criaturas com clareza. Porque é preciso despertar as nossas inteligências, os nossos valores para o propósito da vida. A doutrina espírita, como dissemos, tem esse fascínio, esse poder pelas suas palavras, pelo seu envolvimento. Mas o sentido e o objetivo das religiões é exatamente levar a Deus as suas criaturas. É religar, como diz o nome, religião quer dizer religar a criatura ao Criador. Algumas mistificam isso, trazem
alguma essência que precisa ser depurada, porque são as formas e os objetivos mecânicos que as criaturas que estão no poder dessa religião ainda se permitem, sem compreender que ainda eles próprios estão fadados ao mal, estão ainda patinando ali no exercício do mal sem perceber, arrebanhando valores das criaturas, fazendo trocas, como se Deus barganhasse conosco diante das nossas necessidades. Então a doutrina espírita ela vem nos dizer com essa clareza que todos nós estamos suscetíveis ao sofrimento pelas necessidades que constituímos no processo reencarnatório. Então, conduzimos as nossas vidas, muitas vezes, sem esse conhecimento e sem essa diretriz. E o que fazer quando nós tomamos conhecimento? Vamos ficar temerosos em relação ao nosso destino, em relação àquilo que nós consolidamos de errado no passado? Não, pelo contrário. A doutrina espírita é uma doutrina consoladora. Ela traz uma essência muito forte e sedutora para que nós nos motivemos ao exercício do bem, para que aquele mal possa se dissipar de nossas vidas, de nossos caminhos. Na realidade, essa escolha das provas, a que Allan Kardec faz o estudo, e a doutrina nos fala com clareza, é apenas para esclarecimento, porque, em verdade, esse processo ele é de um automatismo fabuloso. Nenhum de nós que esteve ali com um mal persistente em nossas vidas no passado e ainda nos conduzimos perante ele, a doutrina espírita nos fala que essa escolha ela será quase que um impulso necessário, porque para o espírito alcançar o progresso será necessário que ele se redima daquilo que ele fez, do mal que ele provocou, do mal que ele ocasionou. E é exatamente nessa hora em que, por falta de conhecimento ou por falta da busca do esclarecimento, o espírito desperta, é quando ele vai buscar a religião. No primeiro impacto, quando ele busca a religião, acontece realmente uma transformação momentânea. Acho que todos vocês que foram seduzidos alguma vez por alguma religião e foram até ela, como vieram até a doutrina espírita, puderam sentir no primeiro impacto aquela sensação de leveza, aquela sensação de bem-estar, como se tivesse sido purificado. Algumas religiões vendem isso com uma grandeza e uma propriedade, mas apenas para barganhar com as criaturas, e não para mostrá-la que não é o fato de chegar e receber esse alento que vai ocorrer a manutenção dele. Essa é a grande propriedade da doutrina espírita. Ela mostra que todos nós chegamos num ambiente diferente daqueles que nós convivíamos quando ainda estávamos descrentes, sem os valores religiosos necessários, e chegamos numa casa onde a atmosfera é preparada para isso. É preparada de que maneira? Da maneira das criaturas com a intenção do bem. Então, se todos nós pudéssemos fazer momentaneamente, nos introduzir num ambiente onde houve
desafeto muito grande, onde houve um crime ou uma cena horrenda dos valores inferiores da humanidade, e a partir dali nós adentrássemos num centro espírita, numa igreja, num templo evangélico, nós poderíamos e iríamos com certeza sentir a diferença do ambiente que nos atinge. Isso é a ação fluídica da atmosfera que envolve aquele ambiente. Todo lugar que se prospera e que se propaga o bem, fica com essa atmosfera. O grande desafio é você se manter do mesmo modo como você acolheu, como você fez a absorção daquela atmosfera. Os nossos ambientes familiares, os nossos lugares de trabalho, os ambientes que mais frequentamos com rotina e com grande atividade, ficam ali, preservado neles, a marca de nós, daquilo que nós somos. Porque nós temos um mecanismo interior que é levado pelo pensamento. O pensamento, ele percorre todo o nosso organismo, todos os nossos chakras, que é do corpo espiritual, que é o perispírito, e ali ele vai carregando a essência daquilo que somos. Então ele passa, os chakras são aqueles pontos que abrangem certas regiões do nosso organismo físico, que é o seu correspondente, que são os plexos. Então ali, no corpo espiritual, quando o nosso pensamento transita por todos esses lugares, vai deixando a marca daquilo e do objetivo que lançamos aquele pensamento, a vontade. Então, ali nós marcamos com a sensação, com o sentimento que temos nesse nosso psiquismo. Então, cada chakra, se vocês puderem um dia, eu já havia prometido até fazer uma palestra sobre chakras, e eu prometo que eu vou preparar isso para vocês, mais uma bem esclarecedora, que fala de cada chakra, qual o sentido, qual o objetivo, né? Desde o coronário, onde aborda os primeiros anúncios da inteligência, o nosso aparelho fônico, nossa visão. Então, cada um desses elementos vai intercambiando com o universo, trazendo informações e levando informações de nós, da sensação daquilo que nós realmente somos. Então, se nós somos pessoas ruins, o ambiente ele fica impregnado dessa sensação e dessa energia ruim, porque nós estamos lançando junto com o pensamento no universo isso. Se nós queremos ser melhores e as sensações, os sentimentos interiormente já são de boa qualidade, cada vez que nós estamos no ambiente, nós conseguimos lançar isso. E às vezes é tão grande, com tal intensidade, que as pessoas que estão próximas de nós sentem isso, sentem aquele bem-estar. Eu vou falar um exemplo que todos vocês vão perceber que já passaram por isso. Não tem aquela pessoa que vocês já chegaram perto e dá aquela sensação de mostrar que vocês querem se recuar, que você não se sente bem ao lado dela? Não é só antipatia natural, que é um outro processo também, que a doutrina espírita nos diz, que é a afinidade que construímos. Não, muitas vezes é da energia que dimanou daquela criatura que é incompatível com aquela que nós estabelecemos. Por que nós estamos lembrando desse fator tão importante? Porque ele vai ser importante em nossas vidas quando nós começarmos a experimentar os nossos sofrimentos, as nossas angústias, e buscarmos um meio, um ambiente que nos socorra e que faça nos transformar daquela angústia, daquele mal-estar, daquela sensação inferior, nos dando um up, nos dando aquela força, aquele ânimo para continuar. Mas isso, como dissemos, vai mudar a estrutura momentânea em nós.
Nós precisamos ter aquilo que chamamos bala na agulha, né? Precisamos ter um conteúdo melhor, precisamos ter algo interior para sustentar isso, para a manutenção disso. Então, esse elemento, essa atmosfera fluídica boa, essa sensação que nos atinge e que nos faz sentir melhor, nada mais é que um convite a prosperarmos interiormente, a sermos melhores. Porque quem não gosta de uma sensação boa? Quem não gosta de ser convidado e se sentir bem em relação a um ambiente, a alguma coisa que nós estávamos sentindo de angústia e aquilo é tirado como se fosse arrancado com a mão? Então, guardadas as devidas proporções, Jesus fez isso com uma grandiosidade, só que ele tirava as criaturas do exílio da vida. As pessoas estavam no último suspiro. Ele arrancava as criaturas dali e trazia para a vida. Por quê? Para elas perceberem, darem sentido e objetivo às suas vidas, enriquecendo-se interiormente, fortalecendo. A doutrina faz isso por outros caminhos também, dando instrução, dando clareza. Cada vez que nós aprendemos mais da doutrina, nos tornamos mais fortes. Por quê? Eu sei que isso é assim, então eu vou prosperar assim. Né? É aquele convite que Jesus faz a Tomé, quando ele, na fraqueza dos seus propósitos, só se sentia, ou só se sentiria, melhor dizendo, seduzido pelo ânimo de Jesus, se ele pudesse realmente tocar a ferida de Jesus. Ou seja, ele precisava apalpar, testemunhar isso para os seus valores, os seus propósitos crescerem. E Jesus falou isso para ele. Creste porque viste. Bem-aventurados aqueles que creem sem ver. Ou seja, sem a necessidade de tocar, sem a necessidade de sentir essa atmosfera. Faça você, construa você essa luz. Faça-se a luz em vós. Essa é a grandeza da busca, do propósito e dos valores que a doutrina espírita nos passa. Porque ela vai nos enriquecendo a inteligência, o propósito, o ânimo, para quando chegarmos nesse momento, termos a calma, a paciência necessária para enfrentar os nossos desafios. Então, aquela programação que imaginávamos que seria o remédio, nada mais agora vai ser do que apenas uma causa, uma oportunidade para buscar o remédio definitivo das nossas aflições. É buscando a estrutura, a sedimentação grandiosa dos valores em nós, que nós conhecemos de outra forma, chamada fé. Nós vamos solidificando esses valores, construindo a nossa fé, porque a fé é a motivação daquilo que acreditamos. E é isso que a doutrina espírita nos diz. Ela nos mostra a fé raciocinada. Por quê? É aquela que você tem elementos para pensar e agir. Essa é a fé raciocinada. Essa é a estrutura que nós buscamos para consolidar definitivamente a força para enfrentar os desafios que a vida nos oferece, das quais todos nós, indistintamente, experimentamos. Seja uma aflição no campo material, no campo familiar, na saúde, tudo que a gente imaginar. Nós experimentamos situações na vida cujas situações são apenas impulsos para nós buscarmos dentro da essência que nós consolidamos em nós, dessa grandeza, a força necessária para ter o ânimo, a calma, a paciência,
para continuar o caminho. O caminho é tortuoso, é doloroso. Né? Os profetas da antiguidade já diziam, Jesus também ressaltou isso, que haveria muita dor, ranger de dentes e tantas outras coisas. Nós estamos vendo o nosso mundo a cada dia, e parece que cada vez mais, mostrando-nos a cada dia o exemplo daquilo que estamos suscetíveis a acontecer. O que são esses exemplos para nós? O que são essas comunidades que são afetadas, essa angústia, esse sofrimento, se não apenas o chamamento para o nosso despertamento? Olha, a vida é assim. Olha, isso é suscetível a todos. Olha, isso é resultado daquilo que você faz. Ao passo do escritor que vai escrevendo a história e ela vai se sedimentando, nossas vidas é diferente. Nós escrevemos hoje aquilo que vamos viver amanhã. Isso é uma verdade, uma certeza irrefutável. Porque nós estamos vendo o que? No exercício das nossas vidas, elas serem alcançadas pelo sofrimento, pelas necessidades que construímos ontem. Isso é de ficar aterrorizado ou atemorizado? Não. Nós temos mecanismos para vencer isso. Nós temos a luz de orientação que vai nos dar um guia seguro não para escaparmos disso, que muitas vezes não conseguimos escapar realmente, mas para termos estrutura para podermos enfrentar com dignidade, com força, com ânimo. Porque eu acho que todos viram cenas, esses últimos tempos, que são marcantes em nossas vidas, que chegam a ser até chocantes. É duro, muitas vezes, a gente ver passar numa televisão que deveria ter o propósito de divertir, de serenar os ânimos dos espíritos, acabam trazendo mais desconforto, mais desconsolação. E muitas vezes cavando dentro de nós um abismo pela falta de fé. É desolador, por exemplo, você vê um acidente daquele e o pai desolado, olhando, querendo buscar uma resposta. Você consegue sentir, perceber o sofrimento da criatura quando ela busca alguma coisa que não consegue justificar. A doutrina espírita não vai resolver o problema da morte. Ela vai ensinar o que é a morte. Vai ensinar e vai nos preparar a aceitar esses desafios como uma oportunidade. Vai nos ensinar que a forma como aconteceu é algo que também plantamos através dessa atmosfera que nos envolve. Vai nos ensinar que tudo aquilo que ocorre, seja coletivo ou seja individual, é sustentado pelo nosso próprio psiquismo, que em determinado momento, junto com o nosso pensamento e do magnetismo, que é a força dos fluidos que nos envolve, vai de encontro a essa necessidade. Nos leva de encontro a essa necessidade. Se tivermos que enfrentar um desafio desse, seremos chamados da mesma forma, pelo mesmo caminho. Mas é diferente daquele que vai passar por isso sem o menor preparo, do que daquele que se prepara, que se protege em Deus. Nós ainda temos muito que aprender
como seres humanos, como criaturas que estamos desprovidos, ou parece-nos que estamos desprovidos de Deus. Porque agimos muitas vezes apenas e lembramos apenas dele quando o sofrimento nos alcança. Enquanto isso, parece-nos que a vida é esse caminho infindável de corrupção, de mal ao semelhante. E as criaturas vivem como se não tivesse acontecido nada, se não tivesse feito nada a ninguém, nem a uma sociedade, nem a uma humanidade. E é para isso que nós temos que dar o nosso quinhão. Rogar por esses que ainda estão inadvertidos, que ainda não foram alcançados ainda pelo chamamento da necessidade ou da vontade, que é a outra alavanca que nos invoca. Então, se nós temos essa atmosfera fluídica que nos alavanca a vontade, o ânimo de querer mais, de querer entender mais e nos sentir cada vez melhor, existe a alavanca do sofrimento que vai nos fazer e vai nos impulsionar a buscar essa atmosfera, esse caminho que nos envolve, que nos conduz com serenidade aos nossos sofrimentos. Então, de alavanca em alavanca, nós vamos sendo impulsionados para frente. Fica a pergunta: é melhor ser empurrado ou ir por vontade própria? Nós temos as nossas escolhas. Ir por vontade própria é buscar dentro da religião que elegemos os nossos verdadeiros objetivos como cristão, entendendo a lição de Jesus, entendendo por que ele teve aquele propósito de estar entre nós, de semear o bem, de mostrar o amor. Aí sim, nós vamos ter ferramentas, valores, grandeza. Enquanto isso, nós vamos vivendo como seres ainda fúteis, cheio de vaidades, cheio de, de soberba, de grandeza, desprovido de Deus, desprovido dessa essência sublime que nos inunda, que nos envolve. As criaturas agem no mal como se não tivesse o compromisso do bem. Tem um professor que ele preferiu viver no anonimato e em relação a esse filme que ele fez, e é muito interessante, acho que como estava divulgado na internet, muita gente deve ter visto. Ele fala a respeito daquilo que nós somos. O que somos em relação ao universo? Então ele faz uma demonstração do que somos no universo. Nós somos uma criatura que estamos no planeta que ele só conta os encarnados. Ok? Ele não é espírita, não falou uma linguagem espírita, mas ele fala exatamente assim. Nós vivemos entre 7 bilhões de pessoas num planeta que é rodeado por bilhões de estrelas, que está numa galáxia onde tem as 8 planetas, cuja galáxia é essa, que está envolvida no universo, em cerca de 130 bilhões de galáxias. Em cada galáxia dessa deve haver uma infinidade de planetas e uma outra infinidade de estrelas. E nós somos essa criatura que vivemos entre 7 bilhões de criaturas no universo. Olha a nossa grandeza, como nós somos importantes diante desse grande universo, desse bilhões e bilhões e trilhões e sei lá, um número tão infinitamente grande que não saberíamos dizer de criaturas do universo. Porque pensar que só a nossa Terra é habitada seria
descrer de Deus, porque seria chamá-lo de incompetente. Cria só a nossa atmosfera, já com 9 planetas, e só o nosso, ele colocaria pessoas, humanos, para viverem. Nós somos esses seres insignificantes que vivemos dentro desse grande universo de bilhões de planetas, galáxias, estrelas. Quem somos nós? Somos esses seres insignificantes, corroídos pela vaidade, pela soberba, pela grandeza. E é tanto e tão infinitamente medíocre a nossa postura, que muitos de nós esquecemos que somos esses seres insignificantes e chegamos ao nosso semelhante, batemos no peito e dizemos a eles: você sabe com quem você está falando? E esse professor sugere: se tivéssemos que dar uma resposta a essa criatura, falaríamos a ele, responderíamos com uma pergunta: o senhor tem tempo? Porque teremos que explicar tudo isso para ele perceber a insignificância que somos. O momento que passamos em nossas vidas, temos que avaliar que é momentâneo. Uns estão na riqueza, outros na pobreza, uns estão no poder, outros na subalternidade, mas todos nós, indistintamente, somos iguais perante Deus. Perante Deus, somos aquele filho pródigo, no qual ele aguarda o retorno à sua morada, a fim que todos nós possamos versar o seu verso de amor, as suas palavras doces, a sua ternura, como Jesus nos ensinou que o Pai requer de nós e aguarda de nós. E somente isso, essa compreensão desse sentido e desse objetivo, vai dar uma estrutura tão grande na nossa fé, na nossa crença, que temos que nos curvar ao raciocínio breve de Allan Kardec. Que a verdadeira fé, a fé inabalável, não é tão somente aquela que pode encarar face a face a razão em qualquer época da humanidade. O passado já foi. O futuro terá novas épocas. Vamos fortalecer nossa fé, vamos acreditar, vamos ter a certeza que nós estamos sendo vigiados, estamos sendo conduzidos por um Pai que oferece a cada um de nós aquilo que nos é necessário. Mas se nós compreendermos o objetivo, o sentido da vida que Ele nos oferece, nós com certeza vamos aprender a experimentar isso com outro sabor. Um sabor de confiança, um sabor de verdade em nossas vidas. Muita paz em Jesus.